Para quem não me conhece, meu nome é Gerson Santos, eu sou engenheiro sênior aqui na Alemanha, eu ajudo engenheiros a conquistarem sua vaga na Alemanha, mesmo sem falar alemão. E hoje a gente vai falar sobre um tema que pode ser até polêmico, mas que vocês vão entender um pouquinho sobre a realidade do mercado de trabalho alemão. Porque a língua estrangeira não vai ser um impedimento, um problema para o engenheiro durante esse processo aqui na Alemanha. Então, basicamente, como vai funcionar a nossa live? Eu vou separar em 2 blocos. Primeiro bloco, eu vou falar por que o alemão não é necessário nesse primeiro momento, para conseguir uma vaga de engenheiro na Alemanha. E o segundo bloco, eu vou falar como você vai conseguir a sua vaga com o inglês, tá? E algumas estratégias que eu utilizei para melhorar um pouquinho meu inglês. Para quem não sabe, eu consegui minha vaga de engenheiro aqui na Alemanha com inglês intermediário, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, por que a Alemanha ela abre espaço para profissionais engenheiros que não têm o alemão, É muito simples. Quem estava na live de ontem viu. Eu expliquei sobre a escassez que o mercado de trabalho alemão tem de profissionais qualificados, de engenheiros. Nesse momento, existem mais de 148 mil vagas para engenheiros em aberto aqui na Alemanha. Então, imagine-se, essas vagas elas não significam somente postos de trabalho, elas significam projetos, significa muito dinheiro. A Associação de Engenheiros da Alemanha ela estima que a Alemanha perde, se eu não me engano, 13 bilhões de euros por ano, enquanto ela não conseguir suprir e completar esse quadro de engenheiros. Então, imagina, se a Alemanha ela tem um mercado forte, ela tem muitas empresas e países que acreditam nela, então sempre existe parceria, Só que qual que é o problema? Quando uma empresa alemã, por exemplo, ela está em acordo com algum país, algum projeto, e ela vê a demanda de profissionais, e ela não tem esses profissionais, não tem de onde tirar. Não existe você falar que vai aceitar um projeto sem ter profissionais, Você pode tentar sobrecarregar o seu time, só que isso aí vai dar burnout. Na Alemanha é muito sério, essa proteção ao trabalhador. Então, certamente não vai acontecer isso. O que acontece é cancelamento ou adiamento de projetos, E isso faz a Alemanha, em geral, perder muito dinheiro. Então, a Alemanha, inicialmente, ela percebeu, não estamos dando conta de formar engenheiros suficientes para suprir a nossa necessidade interna. Vamos abrir, vamos olhar para fora, Percebeu também que a Europa também não dá conta de entregar essa quantidade de engenheiros, até porque a Alemanha disputa com outros países, esses engenheiros. Então ela falou, vamos abrir a porta toda, vamos abrir para o mundo inteiro, porque a gente precisa disso. Então a Alemanha ela entendeu o déficit de profissionais que ela tem e ela teve que flexibilizar, Então, desde alguns anos atrás, se eu não me engano, acho que entrou em vigor o Blue Card, se eu não me engano, eu tenho que confirmar isso, mas 2013, 2014, de possibilitar a entrada de profissionais de fora, pela escassez, E agora, no ano de 2024, agora realmente teve uma lei de incentivo que diminuiu a burocracia absurdamente para profissionais qualificados como nós, engenheiros, E, por exemplo, a comprovação de idioma, de língua, não é mais necessário. Não existe nenhuma necessidade para você conseguir o seu visto de trabalho. Ou seja, se você conseguir uma empresa que ela quer, você no teu perfil aí, que não tem alemão, que tem o inglês intermediário, ou enfim, qualquer outro tipo de perfil que ela aceite, a Alemanha ela não pode falar, não, esse profissional não pode vir, porque a empresa aceitou como você é, como ela precisa, Então, esse é um dos principais motivos pelo qual a Alemanha ela precisa de nós,
né, brasileiros e de outros engenheiros de outros países que também se aplicam aqui. Tá? Então, ela iniciou isso, né? E detalhe, aqui na Alemanha existem centenas, que são milhares de empresas, né, multinacionais ou startups que têm a língua materna inglês, né? Desculpa, eu vou ter que tomar água agora. Minha voz está bem fraca devido à gripe que eu tô. Então, existem várias empresas aqui, né, sejam multinacionais, gigantes, como pequenas empresas e startups, que a língua materna, a língua principal dentro da empresa é o inglês, mesmo estando na Alemanha, né? Como, por exemplo, na minha empresa, existem departamentos que falam inglês. Por quê? Porque o chefe, ele não é alemão, ele é estrangeiro. Então, por que o chefe estrangeiro ia formar um time de alemães para ele ficar perdido ali na conversa? Ele resolveu formar um time de estrangeiros. Então, o chefe é espanhol e, se eu não me engano, existem 6 nacionalidades no time dele, né? No time que eu digo da empresa, no departamento dele. Então, são alguns exemplos, né, de oportunidades que existem aqui. E são muitas, não são poucas, né? O que acontece é que, como nós, né, vocês estão no Brasil e as informações são muitas vezes desviadas, vocês não conseguem ver isso ou não saber disso, né? Então, por isso que eu estou aqui, né, falando para vocês que é super possível fazer isso, né? Eu consegui a minha oportunidade. A minha oportunidade, né, teve um quiçá especial aí, e vocês vão entender um pouquinho mais dela no evento Você Engenheiro na Alemanha, né? Aliás, se você não se inscreveu, depois clica no link da bio, coloca seu melhor e-mail e se inscreva, porque vai ser um evento que vai mostrar para vocês muito, né, sobre as minhas estratégias de ter, né, me aplicado e conseguido a vaga aqui na Alemanha, e vai ajudar vocês demais, tá bom? E neles vocês vão entender um pouquinho aí do que eu utilizei para conseguir driblar aí, né, a minha falta de alemão, que em geral depois eu entendi que não era a necessidade inicial, mas também o meu inglês intermediário, né, falta aí de confiança, né, enfim, de vocabulário e etc, tá? Então, mas voltando ao que a gente estava falando aqui. Então, o que acontece? Além da gente ter essa oportunidade, né, o governo alemão e as empresas, elas investem em ajudar, em auxiliar os profissionais engenheiros a aprenderem o idioma. Ou seja, quando eu entrei na minha primeira empresa, né, alemã, meu alemão era 0. Meu alemão era, assim, era só uma ou duas frases e decoradas. O que aconteceu foi, né, eu pedi auxílio para minha empresa para me dar o suporte para eu conseguir fazer curso de alemão, e recebi o sim. Então, dentro do horário de trabalho, eu pude fazer isso, né, com o suporte financeiro deles, né, aulas particulares voltadas ao meu vocabulário específico para eu conseguisse melhorar um pouquinho, né, o meu nível, né? E isso aconteceu, né, em 2 empresas que eu passei, né, a primeira e a atual. Então, aliás, hoje eu tive uma aula de alemão, né, hoje pela tarde, aqui na Alemanha já à noite. Então eu tive uma aula de alemão de 1h30, né, turma bem pequena, em torno de 3 a 4 amigos da empresa que eu trabalho, e a gente tem uma professora ali particular que fica nos auxiliando na conversação, né? E vocês vão entender a chave da comunicação aqui, né, que eu vou falar para vocês, tá? O que é importante, tá? Então, existem todos esses motivos para a Alemanha olhar para nós, engenheiros brasileiros, mesmo que não tenham alemão. Então, por isso, eu falo, se você deseja vir para a Alemanha e nunca pensou em estudar alemão, tá tudo bem. Ainda é o caminho, ainda é uma oportunidade. Agora, eu quero trazer uma coisa muito verdadeira aqui. E é por isso que aqui não existe País das Maravilhas.
Se você quer vir para a Alemanha, eu falo com todas as palavras. Acredite que você pode, todavia, você tem que ter na cabeça que um momento da tua vida você vai ter que aprender alemão. Não precisa ser no primeiro mês, nem precisa ser no primeiro ano, mas você vai precisar começar a aprender alemão. Por que isso? Porque uma vida num país que a língua materna é alemão, se você não se mover para aprender um pouco, eu tenho certeza que você vai se sentir deslocado, como a maioria das pessoas que não se moveram para aprender o idioma. Então, quando você ouve falar mal da Alemanha e essas coisas, eu tenho quase certeza que a pessoa não fala alemão, né? Isso aí porque eu cheguei, né, e não falava alemão, então a minha interpretação da cultura alemã foi a pior possível. Eu não entendia, eles olhavam para mim e eu achava que eles estavam falando mal de mim, o jeito meio grosso de falar ali, eu falei, que ele está falando de mim? Então a interpretação é sempre errada, né? Então, no final das contas, se você pensa ou está pensando agora, né, em ir para a Alemanha, ótimo, vem com tudo, né? Começa esse processo, acredite que aqui você vai ser reconhecido como profissional engenheira. Mas coloca aí já lá dentro que lá no futuro você vai precisar aprender alemão, tá? Isso aí é real, para que você se sinta bem, se sinta em casa, se sinta adaptado, adaptada e entenda de verdade como funciona. E daí você vai ver quão melhor é a Alemanha, né? Você pensa que é bom, quando você entende, daí melhora, entende? Então, eu tô falando porque vivi isso, né? Porque no começo, eu posso falar com todas as palavras, odiava, né? Não achava legal, né? Para mim tudo era ruim, né? Eu tava aqui porque eu preciso, né? É uma oportunidade, mas depois eu percebi, caramba, é totalmente diferente, né? É uma outra perspectiva quando você começa a entender o idioma, quando você começa a fazer amigos e a entender como funciona de verdade, tá? E a organização e etc. Então, essa é um conselho de amigo que eu estou dando para vocês, de se não tiver alemão, não ouça ninguém que vai falar, precisa de alemão. Esquece, você não vai precisar. Vem que tem oportunidade, tá? Acredita. Agora, eu não estou falando que não é para aprender alemão, eu estou falando o contrário. Se você decidir vir para a Alemanha, você precisa olhar para o idioma, né? Pelo menos colocar aí na sua cachola que você vai ter que aprender isso no futuro, tá bem? Perfeito. Show. Né? Agora, quando é que a gente usa o alemão como diferencial? Né? Por exemplo, numa entrevista. Daí você fala, pô, Gerson, mas eu não sei nada de alemão, do que você está falando de diferencial? Agora, acredita em mim, eu vou mostrar isso aí no evento Você Engenheiro na Alemanha. Aqui eu só vou dar um spoiler. Eu, sem saber alemão, eu decorei 2, 3 frases para eu me apresentar. E eu utilizei essas frases para falar meu nome, para falar que eu sou engenheiro mecânico, falar que eu tenho experiência de X anos em manufatura, né, como era operador de máquina, quando eu fiz estágio. Então, né, a experiência que para o Brasil não conta, para a Alemanha conta, né? Então, eu usei essas frases, 2, 3 frases, para conseguir mostrar para eles. Eu quero muito trabalhar na Alemanha, né? E esse foi o meu diferencial na entrevista. O resto, depois eu terminei essas frases, a pessoa começou a perguntar me fale sobre experiência, eu falei, podemos trocar para o inglês? Pum, deu certo, tá? Então, isso aí é uma estratégia, eu tô falando bem básico para vocês aqui, né? Nas aulas do evento eu vou falar com mais detalhes, tá? Como você fazer isso. O detalhe aqui é o seguinte, né? Quando você dá o approach, né, a vagas que são somente em inglês, você nem precisa falar que está aprendendo alemão ou que está interessado em alemão, né? Porque a vaga é em inglês, está tudo em inglês. O detalhe aqui e a cereja do bolo que eu estou trazendo para vocês como estratégia, é uma estratégia que você pode utilizar se você achar uma vaga que pede alemão, por exemplo, é você falar, eu estou estudando alemão. Eu ainda não sou capaz de conversar alemão, mas eu estou estudando.
Isso já muda a perspectiva de quem está olhando a sua documentação. E se você, pedir para falar na entrevista em inglês e surpreender eles com uma frase em alemão, isso vai mostrar que a veracidade, que você realmente está estudando. Mesmo que essa frase seja decorada, e foi o que eu fiz, foi exatamente o que eu fiz, tá? Eu não estava mentindo, é minha vontade, eu realmente eu quero e estava estudando, só que eu não estava preparado ainda, mas eu treinei e eu mostrei depois que valeria a pena me contratar, tá? Enfim, existem várias coisas, aqui é só uma sugestão, para quem realmente quer, já está decidido, quem tem um pouquinho de conhecimento ou quem quer realmente de verdade como eu queria, tá bom? Isso são só sugestões, não é obrigatório, não precisa fazer isso. E se quiser entender mais, participe do evento que lá eu vou te mostrar um pouquinho mais sobre isso. Tá, sobre esse tema, eu vou fechar aqui alemão e vou passar para o inglês, tá? E depois do inglês eu volto aqui para responder vocês. Show de bola. Vamos lá. Beleza. Eu mostrei para vocês já, por que a Alemanha ela não está mais focando nos profissionais que só falam alemão, porque, querendo ou não, ela já entendeu, a gente precisa olhar para o mundo inteiro, e o mundo não fala alemão ainda, fala inglês, e eu preciso ser flexível com eles, eu preciso recebê-los, eu preciso ajudá-los a baixar a burocracia para que eles venham para cá e aqui no futuro aprendam alemão. Então ela está disponível a isso, por isso que existem programas do governo e existem também empresas que patrocinam isso, tá? A grande maioria, não vou dizer todas porque não conheço todas, mas a grande maioria, tá? Porque elas, claro, querem pensar no futuro do profissional dentro do time dela, tá? Show! Daí agora, vamos pro tema inglês. Beleza, inglês. Daí você fala, pô Gerson, não sou seguro com o meu inglês. Tá tudo bem, porque eu também não era, tá? E agora eu vou te tranquilizar mais ainda. O inglês não é a primeira língua da Alemanha. E isso é óbvio, tá? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, eles também não falam isso como língua materna. Então eles também não se sentem 100% à vontade, que nem nós, tá? Talvez nós temos menos contato com o inglês do que eles. E tá tudo bem, Eles estão na Europa, têm contato com vários países que falam outros idiomas, então, no pior dos casos, ele tem que se comunicar em inglês. Nós, na América do Sul, Brasil gigante, do lado só países que falam espanhol em geral, Lá em cima, outros 500. E o que acontece temos essa diferença, só que o legal é que o inglês não é língua materna. Então eles também têm esse sentimento lá dentro. Caramba, estou cometendo erro. Caramba, não está perfeito. Mas falam. E é isso que vocês têm que entender. Que eles estão... O importante para eles aqui é a comunicação. Eles mesmos sabem que cometem erros. Então, quando você utilizar o seu inglês, seja perfeito aí, ou seja, com um erro como o meu, você... fique tranquilo, fique tranquila, porque eles também falam inglês, com erros, com pausas, com dúvidas, mas falam, tá? É isso, o importante é falar. E daí eu trago aqui o primeiro conceito sobre o inglês, que é o quê? O foco na comunicação e não na certificação. O que eu trago aqui é basicamente... Se você quer trabalhar na Alemanha, esquece qualquer outra coisa, estou falando, você quer atuar como engenheiro ou engenheira, esquece certificado. Ponto final, esquece certificado. Foca em comunicação, foca em falar, foca em ouvir, foca em entender a mensagem, vou passar a minha mensagem. Ponto final. É isso que você precisa. Nem escrever, nem ler. No geral, não. Na entrevista, a maioria das coisas vão ser, dos tópicos, vão ser ali no tete a tete. Então, recebeu a mensagem, falou. E
Estou falando isso por experiência própria, tá? Por quê? Porque no final das contas, se você tiver um certificado de inglês avançado na tua mão, talvez isso te ajude até você conseguir uma entrevista. Agora, se você, na hora da entrevista, não falar, não muda nada, né? Você não vai conseguir progredir, você vai ficar por ali. Então não muda nada você ser chamado ou não, se você não quer abrir a boca ou não quer ser eficiente. Então seja inteligente agora e pondere. O que você quer na tua vida, na sua carreira? Ah, eu quero fazer um mestrado, eu quero não sei o quê. Então, possivelmente, você vai precisar de um certificado, tá? Então, foque nisso, né? Eu, no começo da minha carreira, né, para ser engenheiro, eu estava na dúvida. Sabe quando você fica na universidade e você quer ficar lá dentro porque é mais fácil, você recebe bolsa e etc. Você fica nessa universidade e você não entra no meio corporativo, você tem medo, né? Ah, será que vai dar? Enfim. E eu ficava só na universidade, só coisa de universidade, estágio e não sei o que, programa não sei o que, até que eu vi, né, a água bater no umbigo e eu falar, caramba, eu vou precisar ganhar dinheiro, eu preciso realmente de um visto, eu preciso de dinheiro, né, pela minha situação de vida, que eu vou falar para vocês no evento Você Engenheiro na Alemanha. E eu estava fazendo naquela época uma prova para conseguir um certificado para entrar no mestrado que eu tinha me aplicado e conseguido a vaga, né, aqui na Alemanha. O que aconteceu foi o seguinte, né, a nota que eu tirei, né, passou ali raspando ali na que eu precisava, só que essa nota, né, acho que é B1 que eu tirei, que é a nota inglês intermediário, não valia de nada, né, quando eu for para uma entrevista. No final das contas, o que você fala, né, e o que você entende, o que você expressa, faz diferença. Daí você fala, pô, Gerson, agora eu não tenho B1, eu não me sinto à vontade, ou eu tenho B1 certificado, mas eu não falo, eu travo, tá tudo bem. Foi assim que eu vim, travando, com vergonha, né, entendia algumas coisas, não entendia outras coisas, né, não sabia me expressar 100% e tinha muita vergonha de ser julgado. Uma coisa que eu trago para vocês aqui é, esqueçam o julgamento, vai existir. Vai existir, ponto final. Ponto final. Seja na sua cara ou seja atrás de você. Vai existir. Né? Na minha vida teve muitas pessoas falando mal do meu inglês, muitas pessoas julgando, não acreditando no meu potencial. Sabe o que aconteceu? Cada um tá no seu canto aí. Alguns com emprego, outros sem. E eu tô bem. Tá? E eu desejo para eles tudo de melhor. Só que é o que eu tô falando. Não fique parado ou parada por causa dessas pessoas. Não gaste seu tempo, a sua vida, pensando no que elas vão pensar em você. Né? Foque em você, foque na sua carreira. Tá? Então, se você agora está inseguro, está insegura com o seu inglês, foque no que eu estou falando. Foque na comunicação. Foque em entender e ser entendido. Tá bom? Certo. Eu vou passar aqui para vocês o que eu utilizei para conseguir, né, melhorar o meu nível de inglês naquela época, né, porque eu percebi, caramba, eu preciso melhorar para eu conseguir ir adiante na minha carreira, né? Comunicação é tudo, né? Como você quer ser um engenheiro com uma carreira internacional, eu preciso melhorar minha comunicação, tá? Então, o que eu fiz, né? Eu listei aqui para vocês, basicamente, eu foquei na escuta, eu foquei na fala, eu estudava, né, o máximo que eu podia, né, em torno de, no mínimo, 30 minutos por dia, tá? Mas eu forçava ali a estudar 2, 3 horas por dia, tá? O que eu fazia era, primeiro, eu anotava todas as palavras que eu falava no dia a dia, né, que eu precisaria falar, vamos dizer assim, numa conversa com um colega, né? Então eu anotava todas as palavras técnicas que eu precisaria usar numa entrevista, né? Quais são as palavras técnicas que eu preciso usar numa entrevista? Como é que eu sabia disso, né? Você deve estar perguntando, Gerson, como é que você sabe quais são as palavras técnicas ou quais são as palavras, os diálogos que você vai precisar para conversar aí? Então, simula uma entrevista. Pega aí 10 perguntas
principais numa entrevista, responde elas em português. Responde, grava um vídeo, escreve, né? Responde. Agora, com esse vocabulário que você está olhando aí, você precisa identificar quais são as palavras que você vai precisar falar ou vai precisar, né, de alguma forma explicar em inglês, tá? Daí você fala, pô, Gerson, é muita coisa, é muita palavra, é muito difícil. Eu entendo, mas você vai ter que achar aí um 80-20, né? Ou seja, as principais palavras, as principais expressões que vão te ajudar. É focar no que realmente é importante, né, nessa fala, né, nesse vocabulário. Se focando nisso, né, você vai conseguir com certeza se expressar melhor numa entrevista, no dia a dia, falando inglês, alemão, enfim, o que você desejar, tá? Então, ao invés de tentar aprender todo o inglês do mundo, né, que o seu teacher está te ensinando, que a escola que você está pagando há 2, 3, 4, 5 anos está te ensinando, foca no que você tem que falar, ponto final. Mais nada, mais nada. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu aprendi pagando escola? Sozinhão. Antes eu fiz escolas de inglês, fiz escolas gratuitas na minha universidade, era 2 vezes por semana, não era super requintado e top, era 1 hora e meia, né, a cada dia. Então eu fazia em torno de 3 horas de inglês por semana. É muito, quase nada. Frequência horrível. Você precisa estudar todos os dias, mesmo que sejam só 30 minutos, mas todos os dias. Isso faz a diferença em relação a quem estuda 5 horas em um dia só, na semana, tá? Foque no vocabulário que você vai utilizar, ponto final. Eu tenho certeza que você, em poucos meses, se você focar nisso, apenas nisso, você vai ficar expert em se apresentar, expert no vocabulário, para falar um pouquinho da tua carreira, para falar um pouquinho sobre você. E isso faz toda a diferença na entrevista. Ah, Gerson, mas daí eu vou estar bem na entrevista e no dia a dia do trabalho eu vou me ferrar. Primeiro de tudo, né? Você treinando para entrevista, você está treinando seu inglês e está melhorando ele, tá? Segundo, querendo ou não, eles sabem que você não está 100% perfeito, como eles não são, né? Você está se aplicando, você mostra, você tem que ser real no que você entrega, né? Então, certamente eles viram o seu currículo, eles viram algo que eles gostaram de você. Então, se a comunicação no idioma não é a melhor, eles sabem disso, né? Então, eles vão levar você para entrevista para entender como é que é ela. Ah, entendi. Eu entendi o que ela está falando, eu entendi o que ele está falando. Para mim, olha, se eu entendi, tá valendo, porque o resto que ele mostrou, que ela mostrou, né, no perfil, nos documentos de aplicação, me agrada. Então é isso. Nunca se julgue primeiro, né? Não deixe o seu julgamento, né, esse peso, esse medo, te tirar do processo seletivo antes do próprio recrutador, da própria empresa se tirar. Não deixe esse sabotador dentro de você ganhar nessa situação, tá bom? Então fique ligado, fique ligada que existe sempre aquela vozinha na cabeça falando que você não vai conseguir, que o seu inglês não é suficiente, que você não merece uma vaga na Alemanha, porque, enfim, N motivos. Apaga isso da tua cabeça e foca no teu objetivo e foca no que você merece, no que você buscou quando você começou a graduação em engenharia, né? E o reconhecimento que você tanto quer, tá bom? Porque, infelizmente, no Brasil, eles não querem te chamar de engenheiro, eles querem te chamar de analista, de ajudante, de técnico, de, enfim, supervisor de obras, de qualquer coisa, menos de engenheiro. Porque eles sabem que eles vão ter que pagar 8 salários mínimos para você. Eles não querem isso. Na Alemanha, a primeira coisa que eles te chamam é de engenheiro. Vai estar lá o contrato de engenheiro e vai estar lá o salário de engenheiro que você merece, né? Aqui é outros 500. Então, com certeza, vale a pena o investimento no sentido de focar na tua carreira e, claro,
você vai ter que assumir alguns desafios e ser intencional. Não adianta estar motivado agora, amanhã já não está mais, né? Existe a motivação, que é o que você está nesse momento, né, eufórica, pô, vamos fazer isso acontecer, eu quero a Alemanha, e amanhã não vai ter mais a motivação, mas tem que ter um motivo. Vai ter que ter um motivo que vai te manter nesse processo, que é por que eu comecei isso? Por que eu comecei a engenharia? É para ser um engenheiro? É para ser uma engenheira? Ou é para ser qualquer coisa que eles me dão de oportunidade? Não, vai buscar o que é teu, tá? Vai buscar o que é teu, e talvez não seja no Brasil, como foi o meu caso, tá bom? Show! Chega de motivacional e bora para focar aqui nas estratégias. Então, o que eu fiz foi o seguinte, eu parava depois, né, do dia de trabalho e eu ia no YouTube e eu buscava, né, depois de eu anotar palavras do dia de trabalho, anotar informações sobre a entrevista, né, eu buscava no YouTube expressões, como falar, e naquela época não tinha chat GPT, inteligência artificial, era bem fraquinho, né, então eu buscava expressões mais fáceis para explicar alguma coisa. Hoje, se você colocar lá uma palavra mais difícil e colocar, me dê sinônimos, me dê palavras que são mais fáceis de pronunciar, o chat GPT te dá tudo, né, enquanto, né, naquela época não tinha. Mas uma sugestão é essa, quando você tem problema de pronunciar uma palavra, né, busque essas alternativas. Tem um site chamado Forvo, né, Forvo, acho que é forvo.com, e lá você vê pronúncias de palavras, né, estrangeiras faladas por nativos. Ou seja, se você quer né, ver aí a pronúncia de uma palavra que você não está conseguindo pronunciar, ou que não tem certeza, né, vai lá, coloca a palavra que você vai ver um nativo falando ela. Isso vai te ajudar bastante. E sempre repita na mesma entonação, do mesmo jeito do nativo, para você treinar os seus músculos. A comunicação é músculo, então você precisa repetir até ficar automático, tá bem? Show! Então, eu foquei em YouTube, eu foquei em podcast, né? Eu usava todo o tempo que era quase que perdido, como tempo de ônibus, de transporte, né? Sei lá, arrumando a casa, qualquer tempo que seria morto, vamos dizer assim, eu usava isso para escutar inglês, para treinar o meu vocabulário. E qual que é o detalhe aqui? É qualquer canal de inglês? É qualquer aplicativo? Não. Foque no que você ama. Voltando aqui para focar no que eu estou dizendo. Foque no que você ama. Por exemplo, naquela época, eu ainda amo, né? Mas agora eu deixei um pouco em stand-by. Eu amava futebol americano. Então, tudo que tinha a ver com futebol americano, eu ouvia. E assim, adorava. Só que meu inglês não era bom. Mas, por eu amar futebol americano, mesmo que eu não entendesse, eu estaria motivado a entender, a ouvir, a repetir. Então, seriado, né, vídeo no YouTube, podcast sobre futebol americano era o meu foco. Ah, Gerson, mas não tem a ver com a engenharia. Tá tudo bem, mas é o que eu falei, né? Você não precisa ser 100% focado no que você quer treinar, que é a engenharia, os termos técnicos. Também tem que ser prazeroso para você. Então, nas horas vagas, né, era tudo em inglês, mas o que eu amava ouvir, que era sobre futebol americano. Então, pensa aí, o que você ama? Cara, você ama uma coisa, tenho certeza. Qualquer coisa, existe um podcast para isso. Tenho certeza. Você precisa pesquisar. E daí, encontre um podcast que seja mais favorável a você entender, né? Ou seja, esteja mais próximo do teu nível de conhecimento no momento, seja básico, intermediário, né, pré-intermediário, avançado, e uma pessoa que tem uma voz que você goste, que você entenda, e coloque dedicação nisso, tá? Isso aí vai te ajudar muito a você a aprimorar o seu listening, né, que é escutar,
E, óbvio, o próximo passo é você falar. E o que eu fazia muito e que funciona absurdo é você gravar. O que eu tinha de vergonha de falar com alguém não tá no gibi. Não tá no gibi. Eu não consigo expressar aquela época que eu não conseguia. Por exemplo, eu tava treinando para entrevista, né? Se a minha namorada passasse perto, eu não falava. Eu esperava ela sair. De vergonha de, sei lá, de falar e errar. Olha cara, que bobeira isso. Mas eu era assim. Né? Agora, não importa, eu cometo erro a todo momento, em inglês, alemão, japonês, todos os línguas que eu falo e treino. Então, é isso. Vocês têm que entender quais são as suas fraquezas, fortalezas e como você pode treinar isso. Né? Eu falei, eu gravava áudio e daí eu escutava e eu tentava... Oh, mandei um joia. Eu gravava áudio, eu escutava e eu tentava melhorar, né, a pronúncia de acordo com uma frase que eu ouvi, com a palavra que eu tenho que falar que eu vi ali na internet, né, que era um termo técnico que eu iria utilizar na entrevista. Então era isso, eu fazia um trabalho constante para melhorar o meu inglês para a entrevista. E a última dica que eu dou aqui é uma dica super simples, mas que fez uma diferença animal. Eu comecei a utilizar o Google Tradutor, mas inverso. Como assim? Eu colocava em inglês e eu escrevia em inglês para sair em português. Então eu treinava o meu inglês, né? Por exemplo, eu pensava numa frase, eu escrevia essa frase em inglês e eu via se a tradução era exatamente o que eu queria falar em português, né? Ou seja, eu estava treinando ali, eu não estava escrevendo em português para ver a tradução, eu invertia, eu forçava, né? Caramba, como é que eu consigo explicar isso? E eu tentava utilizar o meu inglês, e daí se a tradução saísse errado, eu sabia, opa, errei, né? E hoje em dia existem muitas ferramentas melhores do que isso, mas é o que eu tinha naquele momento. E eu fiz de tudo para, né, otimizar o que eu tinha de maneira gratuita, né, sem investir muito dinheiro. Mas se você tem e pode investir, eu focaria em tutor, com certeza. Eu focaria em praticar, ouvir e falar. É isso que você precisa fazer para você conseguir evoluir, né, nos idiomas, tá bom? Show de bola. Tá, vamos lá. Agora eu vou uma parte importante aqui. Duas coisas. Você que quer uma vaga de engenheiro, de engenheira na Alemanha em inglês. Como você pode encontrar a sua vaga, né? Aí estando no Brasil né, sem saber aonde que eu vou achar essa oportunidade, Gerson. Primeiro de tudo, né? Se você estava na live de ontem, você ouviu sobre redes sociais profissionais, né? LinkedIn e Xing são duas redes sociais profissionais importantíssimas na Alemanha. Se você quer encontrar oportunidades como engenheiro, lá é um bom começo, tá bom? Agora, se você quer encontrar vagas em inglês, eu falaria para você utilizar filtros ou modificadores booleanos, né? Que é o que? Você escrever engenheiro, né? Por exemplo, sem alemão, né? Ou você escrever palavras onde você pode usar uma palavra, por exemplo, engenheiro com inglês sem alemão, né? Esses modificadores booleanos, eles são parte do LinkedIn. Quando você colocar na internet modificadores booleanos, pesquisa vagas, LinkedIn, você vai encontrar um artigo do próprio LinkedIn explicando como isso funciona, tá? Not, or, and, né? Você vai ver algumas palavras-chave que tem lá e como você pode utilizar isso, tá? Isso é uma sugestão para que vocês encontrem vagas mais específicas dentro do que você busca, né? Então, como eu falei, existem os filtros nas plataformas de procura de trabalho também. Os filtros, né, normalmente eles ficam na lateral esquerda
e você coloca engenheiro, Alemanha, inglês. Só que esses filtros, normalmente, né, eles fazem realmente aparecerem só aquelas vagas que estão marcadas em inglês, e normalmente são pouquíssimas comparado à vaga que tem alemão. Né? Eu diria para vocês prestarem atenção que existem muitas vagas que estão em alemão, mas que sim aceitariam você só com inglês. Então fiquem ligados quando você for filtrar a vaga, de você não filtrar uma oportunidade que você poderia, né, tá se aplicando e conseguindo aí posteriormente a sua oportunidade como engenheiro, como engenheira na Alemanha, tá bem? Show. Deixa eu ver aqui o próximo e último passo aqui da nossa conversa é a entrevista em inglês. Só um momento. Vamos lá. O que eu coloquei aqui, né? Basicamente, sobre a entrevista em inglês. Você não precisa ser perfeito, você não precisa ser perfeita. Não foque em influência. Foque em comunicação do dia a dia. Foque em estar cada vez mais confiante com o que você traz, com a mensagem que você traz. Se você tentar, sei lá, decorar tudo, você vai esquecer, né? Então, o que você faz é você treinar o seu pitch de vendas, a sua conversa em geral sobre você e sobre sua carreira em português. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Nunca comece a estudar para uma entrevista internacional em outro idioma. Sempre comece em português, na sua língua materna, na língua que você consegue se expressar da melhor maneira. Depois que você conseguiu treinar e entender qual é seu pitch de vendas, qual a importância, né, de falar tal palavra, de falar tal jeito e etc., beleza. Agora sim você pode olhar para como se comunicar no outro idioma. Isso, né, é muito importante para você não perder tempo e não ficar estagnado nesse processo de melhorar o pitch de vendas. Se você já fez ele na tua língua materna, quando você trocar, né, pro idioma que você deseja, seja inglês, seja alemão, vai ficar muito mais fácil. E até para achar palavras, sinônimos, que são mais fáceis de pronunciar, também te ajuda muito, tá bom? Então, na entrevista, o importante é você passar confiança, é para você tá bem com você, mesmo que cometendo erros. O erro não é o que vai tirar a vaga. O que vai tirar a vaga é o conteúdo do que você está falando, tá bem? Então, se você, né, tá preocupado com o erro, despreocupe agora. Pode se preocupar, porque chefe aqui na Alemanha erra. Chefe do chefe erra. Chefe do chefe do chefe não fala inglês com vergonha. Então, não fique com esse medo, com esse receio. O importante é o conteúdo que você traz, a mensagem que você traz tem que ser poderosa, tem que ser aí atrativa, né? O seu storytelling, né, falando da tua carreira, tem que ser algo muito bom para eles entenderem a conexão, né, do passo a passo que você fez até onde você está nesse momento e por que você é o candidato, é o engenheiro, é a engenheira ideal, tá? Essa é a minha sugestão, humilde sugestão de quem passou por dezenas de entrevistas, né, tomou vários nãos, mas conseguiu, a partir de 2018, vários sims. Então, é isso, tá? Show. Galera, como ontem, né, 45 minutos falando, e agora vou tentar aí dar um overview aí nas perguntas que vocês fizeram. Vamos que vamos. Show, vamos lá. Gilson Gonçalves perguntou: Chansekarte sem alemão vale a pena? Rapaz, essa pergunta, eu vou ser sincero aqui para você, tá? Seguinte, quando você faz um investimento, né, para estar aqui, né, você tem que ter um planejamento, né? Você tem que ter aí, na minha percepção, né, para você vir para a Alemanha sem emprego, para buscar emprego aqui, você tem que ter uma estratégia por trás. Vir por você e buscar emprego aqui pode dar muito errado,
porque você já está investindo em dinheiro, né? Você sabe que está investindo, você está com a pressão do tempo, ou seja, o relógio está contando ali, né? Aqui as coisas não são baratas para quem recebe em real e paga em euro, né? Então, a pressão de arrumar um emprego e a pressão do tempo vai te deixar mais eufórico e mais preocupado, né? Agora, se você vier, sei lá, com alguém te dando conselho, né? Trabalhando com você para conseguir essa oportunidade, né? Sei lá, com uma estratégia por trás disso, enfim, qual seja ela, né? Com contatos, daí eu diria, se você tem cacife, né? Se dinheiro não é o problema, daí eu diria, vem que você vai conhecer a Alemanha, né? Que se você, enfim, vai sentir se é para você, mas em geral eu falaria, vai na calma, né? Se aplica do Brasil, né? Aplica as estratégias, né, de conseguir uma oportunidade, uma entrevista do Brasil, e daí você sente como o mercado de trabalho está olhando para o teu perfil profissional, né? Eu iria da forma mais segura. A gente vai falar sobre isso, se eu não me engano, na live 4 ou 5. Eu não estou com as lives aqui, a lista de lives, tá? Mas eu ficaria no Brasil e faria as aplicações no Brasil. É muito mais seguro, é muito mais barato, tá? Vamos lá. Qual empresa você trabalha? Eu falei isso na live de ontem, né? A empresa se chama Laika, se escreve Leica. Se você quiser, é só entrar no LinkedIn. Meu nome é Gerson Santos, tá lá. Me adiciona lá e a gente faz essa conexão, faz a nossa rede profissional ficar mais forte, beleza? Victor Veiga. Rodrigo BG Horn. Irei em 2025, de meados para fim do mês de fevereiro. Boa. Vem que vem, Rodrigo. Onde saber das vagas? Existem as redes sociais profissionais, Fabrício, né? LinkedIn e Xing, e plataformas, né? E são milhares de plataformas, né? Eu fiz uma postagem alguns dias atrás aí com 10 plataformas para engenheiros, né? Se você quiser conferir, depois dessa live, confere, né? Acho que são 3, 4 postagens anteriores, você vai conseguir ver essas 10 plataformas, tá bom? Mari falou, todas as vagas que vejo, mesmo em inglês, pede alemão fluente. Acha válido arriscar enviar nessas vagas? Mesmo nas vagas em inglês, pede alemão fluente. Mari, eu acho que enfim, o que está falando para mim aqui é as vagas que estão descritas em inglês pede alemão fluente. E o que eu digo para você é que existem vagas que só pedem inglês, tá? Mas nessas vagas que estão descritas e pedem alemão fluente, se vale a pena se aplicar a elas, né? Se candidatar a elas. Olha, depende muito do teu perfil, depende muito do que você entrega. O que eu falo para os meus mentorados é o seguinte, se você tem 70% ou mais dos pré-requisitos que a vaga pede, se aplica, porque não existe candidato perfeito. Então, 70% é um número muito bom para você conseguir, né, uma entrevista ou ser notado pelos recrutadores e pela empresa, tá? Agora, se você tiver só um currículo, não se aplica, porque vocês vão entender no evento Você Engenheiro na Alemanha, que é currículo, carta de recomendação, carta de apresentação, certificados, né, equivalência de diploma, amostra de trabalho, é isso que é documentação para aplicação na Alemanha, não é só currículo não. Então, é só um spoiler do que vem, tá? Então, se você só tem um certificado, um currículo, segura e não se aplica. Continua com a gente aqui porque tem muita coisa, tá? Tem muito ponto cego que brasileiro, quando tá no Brasil, acha, pô, eu vou traduzir o meu currículo e vou mandar. Foi o que eu fiz. E tomei na tarraqueta, né? Por quê? Porque o currículo brasileiro não é nada na Alemanha. Currículo formato alemão, com formato DIN 5008, esse sim é respeitado, tá?
tá? E olhado pelos recrutadores, tá bom? Show. Tyson, morei na Irlanda por 2 anos, tentei algumas vagas na Alemanha e Holanda, mas a própria descrição da vaga já é um alemão. De cada 10, 8 era tudo alemão. Compensa candidatar? Depende, Tyson. Como eu falei, se você tem mais de 70% dos pré-requisitos, penso que sim. Todavia, também tem que ver o que você traz aí de diferencial dos outros candidatos, né? E a sua candidatura, né, seus documentos de candidatura tem que ser fora da curva, né? Eu falo, se você traz a mesma, e eu vou usar essa palavra não por maldade, mas é porque é o que é. Se você traz a mesma mediocridade do que os outros, né, que a mesma média, a mesma coisa, você vai tomar um não como todos, né, como a maioria. Então você tem que trazer algo diferente. O que você traz diferente? O que você tem na tua aplicação que vai fazer o recrutador parar e falar: é esse cara aqui, é esse engenheiro aqui, tá? Ou é essa engenheira aqui, tá bem? Você precisa investir tempo pensando nisso. Você precisa parar e analisar o que eu estou entregando, né? Se você não achar isso, fica difícil você provar para ele, né, para o tomador de decisão, que você é o engenheiro, é a engenheira para conquistar essa vaga, tá? O ideal para a vaga, tá bem? Deixa eu ver aqui. Próximo. O Eduardo falou: que sacada, nunca tinha pensado nisso. Estou simulando entrevista, mas não pensei em escrever as palavras. Obrigado. Dispõe, estamos aí para ajudar vocês, né? Quem dera eu, na minha época, ter alguém falando disso, vivendo isso, porque sou um engenheiro aqui, né? Fui júnior, fui pleno, agora sou sênior, né? Sou como vocês, brasileiro, nato, né? Sem descendência alemã, dá para ver, né, com certeza de origem humilde aí, como a maioria, né? Guerreiro aqui, batalhador. Então vocês têm que acreditar que merecem, que podem conquistar a Alemanha e vem com tudo, beleza? Vamos lá. Iago, gostaria muito de morar na Alemanha e gostaria de saber sobre o processo. Então, se você gostaria mesmo, se inscreve no link da bio, né, no evento Você Engenheiro na Alemanha. É gratuito, né? A gente vai falar 3 aulas sobre todo esse processo, como eu consegui ajudar outros e várias estratégias que eu utilizei para conseguir, tá bom? Você vai entender o processo, vai entender que é simples no sentido de conseguir o que eles pedem, mas existem vários detalhes e pontos cegos que você precisa observar para conseguir, né, se distinguir aí da grande maioria, tá bom, Iago? Eduardo, sou engenheiro de qualidade, trabalho na área de metodologia dimensional, vi que você tem uma base parecida com a minha, Senai, etc. É isso mesmo, Eduardo. Eu sou aí cria do Senai, né? Eu comecei Senai com 15 para 16 anos, fiz formação continuada por 2 anos e meio, quase 3 anos, né? Todo sábado o dia inteiro. Então eu investi todos os sábados da minha juventude no Senai, né? Para quem não sabe, o Senai funciona de manhã, de tarde, de noite e nos sábados para quem trabalha, né? Então eu fazia um estágio de jovem aprendiz e só dava para eu fazer, porque eu fazia ensino médio, né? Então eu fazia o Senai só no sábado. Então era pauleira, mas máquinas CNC, usinagem, com a gente. Daí, com certeza, isso faz toda a diferença. Quando você investe um pouquinho do seu tempo, né, a gente consegue resultados aí. Como está o mercado nessa área por aí? Na tua área de engenharia da qualidade. Eduardo, enfim, falar sobre uma área específica é difícil. O que eu digo para você é o seguinte: existem centenas de milhares de oportunidades, né, 148 mil vagas, né, e o legal da Alemanha é que ela está em todo, né, o workflow do produto, né? Ela está tanto no projeto, no escopo ali, na simulação, na criação, até na fabricação e no envio, né? Então ela faz todo o desenvolvimento. Então você, como outros engenheiros, tem
oportunidade aqui. Existe oportunidade para todos aqui, tá? E, né, acho que vocês sabem da excelência da engenharia alemã e do respeito que ela tem no mercado internacional. Então, o mais interessante que eu sou brasileiro, então made in Brasil, né? Mas eu estou no made in Germany. Então, querendo ou não, quando você entra aqui como engenheiro, você recebe, vamos dizer assim, né, no teu currículo um engenheiro made in Germany, porque você está trabalhando com engenharia na Alemanha. E isso aumenta, né, vou falar como jogador aqui, aumenta o seu passe, né? Você fica mais caro. Então, por isso que quando você consegue a sua primeira oportunidade aqui, você vai começando a receber um monte de contatos no inbox para entrevistas, novas vagas. Você vai entender, caramba, tá, por que quando eu estava no Brasil não tinha isso e agora que eu estou na Alemanha eu tenho? Por causa disso. Por causa que você está no mercado, né, propício, né, com uma alta demanda, né, que paga bem e você vai ter oportunidade sobrando. Então, acredita que você vai conseguir a sua oportunidade aqui também, tá bom, Eduardo? Tyson, você conseguiu trabalho do Brasil ou já estava na Alemanha? No meu caso, eu consegui estando na Alemanha porque eu consegui fazer um estágio aqui, tá? E eu fiquei desempregado por torno de 5, 6 meses, acho que foram 5, e daí eu consegui. Na época eu não falava alemão, né? Como eu falei, eu fiz o estágio com inglês quebrado e consegui na raiva, consegui ali sofrendo, com bastante esforço mesmo. Eu vou contar para vocês direitinho durante o evento Você é Engenheiro na Alemanha. E depois que eu consegui, eu pude ajudar outros engenheiros, né? Primeiramente amigos pessoais meus que estavam desempregados no Brasil ou fazendo trabalhos que realmente insalubres assim mesmo, e eles conseguiram do Brasil, né, oportunidades aqui na Alemanha, na Tesla, por exemplo, né, e em outras empresas grandes, Fanuc, a empresa de robô, né, e etc. Do Brasil. Então, a grande maioria dos engenheiros que eu ajudei, eles conseguiram estando no Brasil, tá? Então, isso aí não faz diferença e, na verdade, né, se eu não me engano, tem uma live que eu explico um pouquinho sobre por que estar no Brasil, né, é uma ótima opção, tá? Então, o meu caso, eu consegui estando na Alemanha, mesmo não tendo nada a meu favor naquele momento, né? E a entrevista inicial, né, como eu falei, normalmente é online, né? Mas os outros engenheiros que eu consegui dar o suporte, eles conseguiram do Brasil. E do Brasil é muito, 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 muito mais fácil e seguro, como eu falei para um engenheiro aqui anteriormente, né? Que você garante que você está no seu país, que você não precisa fazer viagem, que você não tem a pressão do tempo e etc. Tá bom, Tyson? Alan. Olá, tudo bem? Sou engenheiro de produção. Você acha vantagem eu aplicar para o visto Working Holiday Visa? Como eu falei, né, depende muito do que você está buscando, Alan. Se você tem possibilidade, né, você tem cacife, né, parte financeira de vir para cá, você, enfim, tem todo o apoio, tá podendo, tá tranquilo, enfim, qual a sua situação? Cara, vem, você tem uma estratégia por trás disso, né? Você sabe o que fazer, você sabe quais documentos utilizar na sua candidatura e etc, e etc. Só estar aqui na Alemanha não vai ser vantagem para você e para ninguém que vir. Repito, só estar aqui na Alemanha como engenheiro, como engenheira, à procura de trabalho, não vai ser vantagem para você. A vantagem vai ser se você tem uma estratégia. Eu, Gerson, estando no Brasil, eu só me aplicaria a um visto para ir para a Alemanha se eu tivesse me aplicando e começasse a surgir entrevistas, né? E por acaso, né, eu chegar aí numa segunda etapa, terceira etapa, e o problema ser de eu estar no Brasil. Daí eu me aplicaria a um visto, porque é fato. Se eu conseguir algumas entrevistas, né, e o problema foi só estar no Brasil,
eu vou para a Alemanha e vai dar tudo resolvido. Eu vou conseguir essas entrevistas, outras entrevistas e vou conseguir a vaga, né? Mas tenho certeza que a localização não vai ser o problema e eu não iria na sorte. Eu ia realmente com uma estratégia, com algo em mente para ficar tranquilo, porque esse peso do visto temporário, né, batendo na tua cabeça, dinheiro ali, comendo ali, porque você está pagando aluguel, comida e etc, vai te botar numa pressão que é desnecessária para quem já está nesse processo de conseguir uma oportunidade na Alemanha, tá bem? Pan Moraes. Tenho B1 em alemão, mas sem experiência em engenharia. É possível conseguir uma vaga? Certamente. Acho que eu vou fazer uma live sobre experiência, sobre, vamos dizer assim, a falta de experiência. Acho que a terceira ou a quarta dessa semana, Pam. Daí você, com certeza, aparece lá para você entender o porquê, né? Mas, basicamente, a Alemanha, ela olha diferente para a palavra experiência e para o que, né, a gente interpreta sobre experiência, tá? Em geral, eu não tinha nenhuma experiência com engenharia, né? Era só estágio, bolsa de iniciação científica, né? Tinha a ver na parte técnica, mas não era engenharia. Eu nunca fui engenheiro quando eu consegui minha vaga de engenheiro aqui, tá bem? Então, independente, a gente desenvolve, por exemplo, soft skills, não é na engenharia, né? É em atividades diferentes, extras, voluntariado e assim por diante, tá? Então, eu vou mostrar para vocês que até extracurriculares, como fazer esportes e essas coisas, trazem ponto aqui na Alemanha, tá? Então, aparece nessa próxima live sobre engenheiros mesmo sem experiência, tá bom, Pam? Live show, parabéns, man. Obrigado, Tyson. Rodrigo, essa é a meta, Gerson. Ser contactado no inbox, estando lá. Isso aí. Tem nicho para engenharia civil? Vixe! Acho que engenharia civil eu já vi mais de 40 mil vagas em aberto, se eu não me engano, oficialmente pela Associação de Engenheiros da Alemanha, tá bom? Miguel. Galera, é isso aí. 1 hora de live. Tenho que respeitar a minha voz. Aqui são 11 horas da noite, né? Amanhã trabalho cedo. Eu espero que de pouquinho em pouquinho vocês estejam entendendo essa oportunidade que a Alemanha traz para engenheiros, né? Nós brasileiros, que aí passamos sufoco no Brasil procurando uma oportunidade que nem é de engenheiro, né? E queria lembrar vocês que amanhã o tema é por que engenheiros com pouca experiência profissional, né, tem lugar na Alemanha, né? Ou seja, o assunto que a Pam perguntou, tá? E se você ainda não se inscreveu no evento Você é Engenheiro na Alemanha, que vai ser aí entre os dias 28 de outubro e 3 de novembro, se inscreve lá no link da bio, né? É gratuito, online, e ali eu vou mostrar os primeiros passos para você conseguir a sua oportunidade de engenheiro, de engenheira na Alemanha, tá bem? Me despeço aqui. Dankeschön, thank you very much, muito obrigado e ótimo dia para vocês. Valeu!